Boa noite a todos. É um presente para mim estar aqui com vocês para expor a Escritura nessa noite. Eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao verso 17. Hebreus 12, do verso 14 ao verso 17, é o meio pelo qual o Senhor nos falará nessa noite. E assim diz o Senhor: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos esclareça esse texto nessa noite. Só o Espírito Santo pode projetar clareza no entendimento dessa palavra. Por isso é dele que absolutamente nós precisamos hoje aqui para podermos entender. Então, incline-se ao Senhor, vamos orar a Ele. Senhor, nós bendizemos o Teu nome santo. Tu és grande, Tu és glorioso, e Tu és um Deus de graça, que permite que um homem pecador exponha as Escrituras. E também, Senhor, é um Deus que abre os ouvidos, Senhor, de pessoas pecadoras para que entenda a Sua palavra. Isso é um grande presente da Sua parte. Por isso nós, num primeiro momento, nós bendizemos o Teu nome, nós Te adoramos, nós glorificamos a Ti por essa verdade. E também pedimos que o Senhor hoje nos esclareça. Que a graça que o Senhor tem dado a nós de entender a Sua palavra nos seja dada aqui nessa noite e sejamos enriquecidos, alimentados e transformados por esse estudo bíblico. Venha ao nosso encontro, Senhor, é de Ti que precisamos. Que as verdades e os imperativos ditos aqui possam transformar as nossas vidas e conformar as nossas vidas à Tua santa palavra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém e amém. Esses dias eu estava refletindo um pouco sobre um conceito tanto presente na literatura quanto presente na filosofia, que é a ideia de paradoxo. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar acerca do paradoxo, já ouviram falar sobre essa palavra, paradoxo. A ideia de paradoxo é uma ideia que desafia os termos da lógica em muitos sentidos. É difícil calcular um paradoxo e chegar a uma conclusão certinha sobre ele. É difícil lidar com um paradoxo. Antes de defini-lo, ou talvez pensar de forma mais acurada sobre a ideia e o conceito de paradoxo, eu quero deixar para vocês duas frases que trazem um pouco de paradoxo aqui. Uma frase é de Camões. Acredito que vocês já ouviram falar sobre ele no ensino médio ou no ensino fundamental. E Camões, que foi um poeta português do século XVI, realmente muito antigo, mas ainda assim brilhante, tem um poema dele bem belo, onde ele diz o seguinte: o amor é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Percebeu o paradoxo? É dor, mas que não se sente, é um contentamento descontente. Essas coisas entram em conflito entre si. Como chegar a uma conclusão sobre isso? Como isso pode ser experimentado na realidade? É difícil lidar com uma ideia de paradoxo. Uma outra frase, mas antes de dizer essa frase, é importante dizer aqui, é que a ideia que Camões quer passar é de uma coisa que é e não é ao mesmo tempo. E aí que está o desafio do paradoxo. Como uma coisa pode ser e não ser simultaneamente ao mesmo tempo. Tem uma frase de Luiz Fernando Veríssimo, que foi um poeta e também romancista brasileiro, acredito que esteja vivo ainda, se não me engano.
E ele diz o seguinte, é interessante essa frase, notem por favor. Se você tentou falhar e conseguiu, você descobriu o que é o paradoxo. Se alguém tenta falhar e consegue, ela falhou ou não falhou? É interessante pensar sobre isso. Perceba que agora, nesse momento, duas coisas objetivas acontecem simultaneamente. Alguém tanto consegue quanto falha simultaneamente. Então pode ser tanto algo que é e não é, como duas coisas distintas que acontecem simultaneamente. É interessante pensar em termos de paradoxos. É muito interessante. No mundo de Deus, paradoxos existem. Na realidade que Deus fez e que Deus criou, existem paradoxos. Faz parte da lógica divina. E por isso que eu te convido a observar aqui no livro de Hebreus, antes que a gente entre no trecho bíblico, alguns paradoxos. Perceba comigo, o que era a razão do sofrimento do povo de Hebreus? Por que o autor de Hebreus escreve essa epístola? Vou relembrar aqui para vocês. Essas pessoas estavam sendo perseguidas. Essas pessoas estavam com a tendência de recuar. Essas pessoas estavam sob aflições por conta daqueles que não queriam bem da fé deles. Os homens, portanto, estavam trazendo sofrimentos para aquela igreja, a igreja para a qual esse escritor escreveu. Mas quando a gente olha alguns trechos anteriores de Hebreus capítulo 12, verso 14, o que nós percebemos é que não apenas as pessoas estão fazendo elas sofrerem, mas Deus está fazendo elas sofrerem. Percebe o paradoxo? Simultaneamente, duas coisas distintas acontecendo. Os homens fazem essa igreja sofrer, mas Deus também faz essa igreja sofrer. Não é fácil fechar esse cálculo, mas Deus está fazendo isso aqui nesses termos. Se por um lado o sofrimento que os seus perseguidores, os seus algozes fazem sobre eles, os levam ao mal, os levam à tristeza e ao sofrimento, por outro lado, Deus está fazendo eles sofrerem para o bem deles. Por um lado, perseguição, no outro lado, disciplina do Senhor. Isso deveria fazer a gente se regozijar. Sabe por quê? Porque o nosso sofrimento não é fruto do acaso. Existe um Deus que em sua providência governa todas as coisas e está fazendo que nós venhamos a sofrer para o nosso bem e em nosso benefício. O Deus que converte o mal em bem. Portanto, eu quero fazê-los considerar que não apenas pessoas estão perseguindo eles, mas Deus intenta esse sofrimento sobre eles. Que não apenas o sofrimento na vida deles trazem dor, mas que Deus, através do sofrimento, traz benefício para a fé e para o amadurecimento dessas pessoas. E é isso justamente a disciplina bíblica, que do verso 4 ao verso 13 estava sendo trabalhado na semana passada e também nos trechos anteriores aqui. Mas a pergunta que eu deixo para que então a gente possa discorrer durante esse estudo / pregação é a seguinte: como nós podemos viver diante da disciplina do Senhor? Ao lidarmos com um Deus que intenta sofrimento para o nosso benefício, como nós correspondemos? O que nós devemos fazer a partir daí? Como nós vivenciamos a disciplina do Senhor? Como nós podemos estar sob a mão paternal de Deus que está nos infligindo para o nosso bem? E aqui eu quero desenvolver com vocês 3 pontos para refletirmos sobre isso. Eu não vou seguir uma sequência textual, eu vou seguir uma sequência lógica, e no decorrer da exposição vai ficar claro para vocês. Eu quero tocar com vocês em 3 pontos. Primeiro, o conceito de santidade, que começa logo no começo, logo no verso 14. Após isso, nosso segundo ponto é sobre aspectos comunitários, aspectos relacionais. E no nosso terceiro ponto será acerca do mau exemplo de Esaú, que são nos últimos 2 versos, nos versos finais. Venham comigo, por favor, ao verso 14. Eu vou reler com vocês, para que então a gente comece a nossa reflexão. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Antes de eu desenvolver esse aspecto aqui
da paz com todos, vamos pensar em termos de santificação nesse primeiro momento. Nós já vamos tocar nas primeiras palavras desse verso um pouquinho adiante. O que esse trecho quer dizer, em termos resumidos, é que quem não tiver uma vida santificada não verá o Senhor na glória por vir. Então, acabamos de sintetizar esse verso e definir o seu significado. Quem não viver em santidade, quem não tiver uma vida santificada, não verá Deus na glória. Esse é o significado objetivo do texto. Mas antes que eu explore um pouco mais do significado, deixe-me dizer para vocês o que ele não significa. Esse trecho não significa que, caso não venhamos a viver em santidade, as pessoas não verão o Senhor em nós. E essa é uma interpretação possível do texto bíblico. Muitos lidam com o trecho bíblico dessa forma. Mas não é possível pensar dessa forma aqui em Hebreus, quando nós olhamos todo o pano de fundo da epístola aos Hebreus. Não é esse o objetivo, ou é dessa forma que a linha é traçada para que cheguemos a essa conclusão. Nós lidamos com o texto bíblico nele mesmo, mas também à luz do seu contexto, que nos esclarece muitas coisas preciosas. Eu não vou necessariamente abrir aqui a Bíblia para poder mostrar a vocês, até porque talvez nós iríamos ter muito tempo fazendo isso. Mas, se observarmos, vocês podem notar aí, caso queiram, caso achem viável, no capítulo 3, 4, 6 e no capítulo 10 também, em alguns recortes textuais, mas é válido ler todo o capítulo para poder se entender bem. A ideia que o autor de Hebreus quer tratar aqui é de uma carreira cristã como peregrinação, é de uma vida cristã como peregrinação. E durante essa peregrinação existem desafios, existem problemas, e o grande problema que se quer evitar aqui, que o autor está sempre batendo na tecla, é para que eles evitem a apostasia, não caiam na apostasia, não cedam à incredulidade. Esse é o ponto. Portanto, a ideia que quer ser trabalhada aqui é de uma peregrinação que tem um estágio final, e ele faz isso no decorrer de toda a epístola. Vocês podem ver, por exemplo, em Hebreus 13, verso 13, o seguinte: saiamos, pois, a ele para fora do arraial, levando seu vitupério. Eu falei um pouco rápido, vou falar mais devagar. Saiamos, pois, a ele para fora do arraial, levando seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Isso é basicamente o desfecho de Hebreus. Portanto, toda a projeção do livro de Hebreus é sobre enfrentar dificuldades aqui, olhando para a glória futura. E então deixar todos os pesos que nos impedem de caminhar para que a gente vá adiante na direção de Cristo. Essa é a tônica de Hebreus. Portanto, quando nós vemos o trecho bíblico falando sobre ver o Senhor, sem santificação ninguém verá o Senhor, o compromisso do autor aqui é estritamente escatológico. O que eu quero dizer por escatológico? Essa palavra, que tem origem no grego, se refere a algo como o fim dos tempos, as últimas coisas. Portanto, quando ele fala sobre não verá o Senhor, ele fala sobre não ver o Senhor na glória. Existem algumas expressões que são continuamente usadas no decorrer da Epístola aos Hebreus, que dão para a gente essa ideia escatológica. Vocês devem lembrar dessas expressões no decorrer das nossas exposições aqui de quinta. Por exemplo, entrar no descanso, capítulo 4 de Hebreus. Alcançar a promessa, capítulo 10. E dia do Senhor, capítulo 10 também. Portanto, a ideia aqui é de uma finalidade eterna. Então não podemos interpretar esse texto bíblico sobre não ver o Senhor no presente, não vê-lo em nós, mas tem algo que aponta para frente, lá no futuro, quando Jesus Cristo vier e trazer consumação para todas as coisas. Um segundo ponto que eu queria pensar com vocês sobre o que esse trecho não significa. Ele não significa que o encontro com o Senhor na glória é condicionado pelas nossas boas obras. Quando nós pensamos da seguinte maneira: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então entendi. Eu tenho que fazer boas obras. Eu tenho que ser um homem santo, um asceta, sabe? Aquele cara que vai lá para o mosteiro e ninguém mais vê. Porque se eu não fizer isso, se eu não tiver uma vida irrepreensível, eu não vou alcançar os céus. Esse não é o sentido também, de acordo com o pano de fundo de Hebreus. O sentido é totalmente outro. Hebreus defende com bastante clareza que a santidade não alcança os céus,
mas é quando os céus nos alcançam que nós podemos ter uma vida santa. Essa é a tônica de Hebreus. Não é a santidade que alcança o favor de Deus, mas o favor de Deus que produz santidade. Nós não precisamos necessariamente rodar todo o Novo Testamento para poder ver como é que isso se desdobra aqui. Retornem para o capítulo 10 comigo, onde nos é dito o seguinte, capítulo 10, verso 10 de Hebreus. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Interessante, não é? De que maneira nós temos sido santificados? Mediante a oferta do corpo de Jesus. Ou seja, é a obra redentora de Jesus que produz santidade. É o que Jesus fez que nos condiciona a viver santo. É a graça de Deus operante. Agora observe o verso 14 desse mesmo capítulo, onde diz o seguinte: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Observem, sendo santificados, nos traz uma ideia de processo. Mas ainda que exista um processo de santificação e não uma perfeição de santidade, o Senhor nos considera perfeitos pela obra de Cristo. Você percebeu? Estão sendo santificados, mas aperfeiçoou para sempre. É porque na consideração divina da sua salvação, nós já somos considerados perfeitos diante dos seus olhos. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo usa uma expressão que para mim categoriza bem isso. Sabe como é que ele chama os cristãos? De santos em santificação. Ou seja, posicionalmente santos, eleitos, salvos, justificados, mas que estão num processo de aperfeiçoamento. E é desse processo que o autor de Hebreus está falando aqui. Quem não estiver nesse processo de santificação, não verá o Senhor. Existe uma tônica reformada interessante quando se pensa em termos de doutrina da salvação, que é pensar em salvação em 3 estágios. E eu acho que isso é didático para nós. Primeiro estágio da salvação, e é evidente, aqui ignorando os aspectos relacionados ao decreto ou à ordem da salvação. Mas primeiro aspecto importante aqui de se considerar, a justificação, primeiro estágio da salvação. Deus vem a nós em Cristo, nos concede a fé e somos justificados, aceitos por Ele. Qual é o segundo estágio? O processo de santificação. E qual é o terceiro estágio? A glorificação de Deus em Cristo. Acontece que se Deus iniciou a justificação, Ele vai seguir com o processo de santificação e vai concluir a obra na eternidade com a glorificação. Deus não vai deixar essa obra, Ele não vai largar essa obra. Quem Deus santifica é porque justificou. Deus santifica quem Ele justificou. É isso que o texto quer dizer. Não há ninguém que Cristo não venha levar para o céu que Ele não tenha santificado na terra. É assim que o nosso Deus opera. Santidade para a glória. Se você está em Cristo, portanto, você vai progredir em santificação. E aqui eu acho que cabe uma exortação. Cabe nós pensarmos. O que vai distinguir ovelhas de lobo é se você está de fato avançando na santificação. O que vai dizer que se você está realmente justificado em Cristo e aceito nele é se você mudou de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, as coisas tendem a mudar em nossas vidas. Se não há nenhum sinal de mudança, seja moral, seja espiritual, seja qualquer aspecto que seja, em como pensamos sobre a vida, se não existe qualquer tipo de mudança sobre isso, e não existe um avanço nessa mudança, não há um salvo. A quem Deus salva, Deus santifica. A quem Deus justifica, Ele santifica. E a quem Ele santifica, Ele vai glorificar na eternidade. E a pergunta para você é: você tem avançado no que diz respeito à sua cobiça, à sua lascívia, às suas mentiras que você considera pequena, ou à sua preguiça que você considera inofensiva? Essas coisas têm passado? Ou você é escravo delas desde que começou a ouvir o Evangelho e nada mudou na sua vida? Porque se você é escravo delas, não há mudança feita por Jesus Cristo aí.
Quem Deus salva, Deus santifica. Essa graça não é barata dessa forma. Deus não salva pessoas, deixa elas viverem de qualquer forma. Deus trabalha nelas processualmente na santificação. E sabe uma das coisas que Deus faz para trabalhar nossas falhas e nossos pecados gerais? Ele age paternalmente com disciplina, que é a tônica do capítulo. Para que então, como uma mulher que bate um tapete no varal, já viu isso? Bateu o tapete no varal para poder expurgar toda a sujeira, para tirar a poeira? É isso que acontece. Deus está ativamente trabalhando a nossa santificação. É como Ele está fazendo em nós. Meu irmão e irmã, se vocês estão em Cristo, deve haver santidade. Observe seu coração. Olhe para trás, sonde a sua vida. Existe santidade? Se existe santidade, há conversão. Se não existe santidade, não há nova vida. Eu sei que é duro pensar nesses termos, mas ao mesmo tempo isso é um grande encorajamento para nós que estamos em Cristo. Sabe por quê? Porque não está na minha mão a minha capacidade de ser santo, mas é Deus que me faz avançar. Que glória! Não é para que nós viemos a nos entristecer aqui. E quem não está em Cristo, existe expectativa nele hoje, para que seja justificado, santificado e glorificado no porvir. Nos voltemos para Ele. É encorajadora essa palavra. Vamos avançar. Esse é o nosso primeiro ponto. Depois vamos observar novamente o começo do verso 14, aqui no capítulo 12, onde eu quero trabalhar com vocês agora essa dimensão comunitária e relacional. E o trecho começa da seguinte forma: procurem viver em paz com todos. Procurem viver em paz com todos. Aqui a palavra é bem clara e bem expressa, não existe uma categoria. Não está falando apenas acerca da igreja, não está falando apenas acerca da sua família ou trabalho, ou qualquer outro contexto assim. É todos. Seja no Estado, na igreja, no exercício da cidadania em diversos contextos, seja no supermercado, seja na sua vizinhança, em todos os lugares, em todos os contextos e com todas as pessoas, você deve ser um promotor da paz de Jesus. É o que o texto está dizendo. Existe um desafio para nós hoje lidar com isso. Mas antes que eu fale do desafio que é para nós, é válido ressaltar o desafio que era para eles, os destinatários dessa carta. Sabe por quê? Imagina um povo que está sendo perseguido, martirizado, perdendo as suas casas, perdendo o direito de cidadania, perdendo saúde, perdendo diversas coisas. Imaginem essas pessoas tendo que estabelecer paz com todos. É fácil? Nem um pouco fácil. Podemos dizer com toda certeza que o calo apertava muito mais para eles aqui do que para nós em muitos sentidos. Ainda assim, os imperativos de Deus não se flexibilizam. Eles deviam estabelecer a paz com todos e promover o shalom de Deus com todos, ou seja, a paz perfeita com todos. Essa é a vontade de Deus. Eu acredito que nós também temos desafios em promover a paz com aqueles que não são irmãos da fé. No nosso contexto de família, existem pessoas que não são fáceis. Existem mentiras, dissensões, intrigas. É fácil preservar a paz nesse contexto? Não é, mas o imperativo bíblico permanece: estabelecei, seguir a paz com todos. Intrigas de vizinhança, não é fácil lidar com vizinhança. Não é fácil lidar com certas pessoas que não necessariamente querem o seu bem ou promovem o seu bem, mas ainda assim o imperativo bíblico permanece: seguir a paz com todos. Não existe uma distinção aqui. Não é apenas aqueles que lhe fazem algum tipo de bem ou lhe trazem algum tipo de conforto, ou alguém do seu contexto de amizade mais próximo. É com todos. É todos que a Bíblia avisa aqui, não algumas pessoas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 ao verso 12, capta muito bem como nós podemos estabelecer a paz com todos. Quais devem ser os nossos tipos de ações que, ao desdobrar-se, significa e representa essa ideia de paz com todos. Abram comigo lá, por favor. 1 Pedro capítulo 3, verso 9 ao verso 12.
Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do bem e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Perceba, eu quero enfatizar dois aspectos aqui com vocês. Primeiro, o texto vai dizer: não pratiquem mal contra o mal, nem ofensa contra ofensa. Ou seja, o modo como nós correspondemos o mal que nos fazem não é devolvendo o mal. E o texto continua dizendo que o modo como nós devemos reagir é com palavras de bênção. Perceba o contraste. Nos fazem mal, respondemos com bênção. Nos ferem e nós provemos a cura. Mais para frente, o texto bíblico, eu não vou me demorar aqui, diz o seguinte: afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A paz, portanto, se ela envolve empenho, ela não significa uma espécie de comportamento passivo, onde apenas não vou fazer nada que seja mal, mas significa uma busca ativa pela promoção da paz. É dessa forma que nós cumprimos Hebreus capítulo 12. Seguir a paz com todos envolve justamente esse empenho, essa busca na promoção do bem. Vamos mais um pouco adiante no verso 15, o autor ele troca aqui a ideia de trabalhar um ambiente totalizante na promoção da paz, e ele começa a focar na comunidade, na igreja. Eu vou explicar para vocês o porquê esse trecho diz respeito à igreja. Aqui no verso 15, ele começa a dizer como você vive com todos, agora ele quer dizer como você vive com a igreja. No começo do verso 15 é aqui o seguinte: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Essa expressão cuidem, no grego, ela é a mesma expressão que é usada para se referir ao presbitério. A expressão é episkopeo, e ela divide a mesma raiz do que episcopos, que é a palavra que se refere na escritura ao ministério do pastor. E qual o sentido que essa palavra tem? Ela tem o sentido de supervisão. Portanto, nós podemos reler esse versículo dizendo o seguinte: tenham a supervisão suficiente para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Tenha uma atitude de supervisão para que ninguém, no contexto comunitário, fique afastado da graça de Deus. Esse é o sentido do texto aqui. Não é um cuidado individual e pessoal, onde eu simplesmente evito de pecar, evito olhar para onde não devo olhar, onde eu evito de fazer coisas que não devo, falar coisas que não devo falar, onde eu fico atento o tempo todo, mas é ficar atento pelo outro e uns pelos outros. É supervisão. É certo que o pastor foi selecionado e separado por Deus para ser alguém que superintende, ou então supervisiona toda a igreja, mas não é apenas obra do pastor supervisionar, é obra de toda a cristandade, é obra da membresia do corpo da igreja, é obra dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus. Nós devemos supervisionar uns aos outros. E se eu puder usar uma palavra com brincadeira aqui, eu posso dizer que nós devemos ser tão enxeridos uns com os outros, a ponto de conseguir observar no que o irmão está pecando, no que o irmão está fazendo de errado, para poder repreendê-lo. Nós devemos ter um cuidado amoroso e próximo tão grande, que quando nós vemos alguém pecar, nós não vamos falar: poxa, isso não é problema meu, mas nós vamos falar, nós vamos confrontar, ainda que seja custoso fazer isso. Supervisionar não é algo passivo. Eu não apenas observo de longe quando supervisiono, eu vou ativamente para a direção do outro, para confrontá-lo quando estiver em pecado, para encorajá-lo quando estiver desanimado, para lhe conceder instrução quando estiver em ignorância. É isso que nós precisamos incorporar sempre em nossa comunidade, em nossa vivência cristã. Esse é o sentido aqui. E o texto continua aqui: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. De fato, isso quer dizer algo como se desviar de Deus mesmo. Então, o que o texto quer dizer é basicamente: olha,
se vocês não se cuidarem mutuamente, isso vai trazer benefício para a caminhada. Pessoas tropeçarão, pessoas não darão firmeza. Há essa possibilidade de alguém se afastar da graça de Deus. Portanto, cuidem, supervisionem, tenham cuidado pessoal no próximo, repreendam, encorajem, caminhem juntos. Isso é necessário. E o trecho continua dizendo o seguinte: que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A expressão amargura aqui, ela não necessariamente está se referindo a uma espécie de ressentimento. Eu vou explicar para vocês. Mas para que eu possa explicar com ainda mais clareza, é importante ver aonde está a origem dessa passagem. Porque o autor de Hebreus aqui está replicando uma passagem do Antigo Testamento. Ele não está apenas falando algo da cabeça dele, ele está citando um versículo. Então vamos comigo a Deuteronômio capítulo 29, verso 18 e verso 19, que é onde essa passagem está originalmente, que é a primeira ocasião onde ela aparece aqui. Deuteronômio capítulo 29, 18 ao verso 19. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a terra seca. O que o trecho quer dizer aqui com essa raiz de amargura é uma espécie de raiz venenosa que possa causar algum mal na comunidade. Observe que o texto de Deuteronômio está sendo citado aqui em Hebreus, quer dizer, e como ele se conecta com o contexto. Um israelita chega e ele diz o seguinte: olha só, eu vou me desviar do Senhor. Sabe, Deus fala para nós que nós devemos adorar o único Deus, de que nós devemos amar o nosso Deus com tudo, mas eu vou procurar uma outra divindade para servir. Eu vou seguir a teimosia do meu coração e nenhum mal me será feito. É o que o texto está dizendo aqui. Percebe? É simplesmente um passo de apostasia que o autor de Hebreus está querendo evitar. E esse passo de apostasia, essa raiz de apostasia, contamina os demais. Mas olha o que o trecho diz aqui em Hebreus, e que é fantástico. Onde ele vai dizer o seguinte: que não haja nenhuma amargura ou essa raiz venenosa que brotando cause perturbação. Perceba que a intenção do autor de Hebreus aqui é extinguir esse veneno que traz mal para a comunidade enquanto está na raiz. Não é nem para deixar brotar, não é para poder criar outras sementes, não. Enquanto está na raiz, você extingue esse mal, você acaba com isso. Não é para esperar se desenvolver. Existem muitas raízes venenosas que por vezes se manifestam no seio da igreja, que precisam ser tiradas. Pode ser uma pequena fagulha de intriga no coração, que nem se desdobrou em discussão ainda, entre dois irmãos, que param de se falar e que mais para frente pode gerar um mal que a gente não consegue nem dimensionar. Enquanto está nessa raiz da intenção do coração, que é venenosa e pode trazer mais para frente intrigas, dissensões, ou qualquer mais desse tipo, precisa ser cortado e precisa ser extinguido. Não é para deixar de se envolver-se. Então, chegue na raiz e arranque a raiz. Não é para chegar a se desenvolver como uma planta ou uma árvore. Arranque na raiz o mal no contexto da comunidade. Tire ela totalmente. É isso que ele quer dizer. E aqui eu quero pensar com vocês se existe algum tipo de raiz venenosa, seja qual for. Como a expressão veneno aqui não tem uma definição, pode ser qualquer coisa, pode ser desde um ressentimento, pode ser desde uma fala maldada que pode ter sido mal interpretada, pode ter sido desde algum tipo de exposição doutrinária incorreta. Todo esse tipo de coisa, por mais pequeno que inicialmente pareça, pode se desenvolver e trazer um mal muito grande. Lembre-se da igreja de Corinto.
um pequeno mal entre eles, que era dizer entre si de que um era do Apolo, outro era de Cefas, outro era de Pedro, algo pequeno, uma divisão pequena, que parecia uma divisão conceitual inicialmente, gerou contendas, intrigas, dissensões, separações e heresias. Não espere se desenvolver, corte enquanto ainda é uma raiz, arranque enquanto ainda é uma raiz. Depois o texto continua, e aqui o nosso terceiro ponto, falando acerca do mau exemplo de Esaú. E o que é interessante se pensar aqui, é que o autor no capítulo 11, ele fez toda uma exposição de bons exemplos, lembram disso? No capítulo 11 de Hebreus ele fala, olha só, pela fé, Abel, Enoque, Moisés, todos esses homens fizeram isso e aquilo, e foram isso e aquilo. Agora, na ausência de fé, olha o que Esaú está fazendo. Isso é didático para nós, porque nós não aprendemos apenas com bons exemplos, mas com maus exemplos também. E ele vai fazer alguns apontamentos aqui acerca de Esaú. Eu vou ler novamente com vocês o trecho, e então eles desenvolvem. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O mau exemplo de Esaú pode ser colocado da seguinte forma: Esaú tinha o direito de primogenitura em suas mãos. E sabe, isso significa muita coisa. O direito de primogenitura representava muita coisa no Antigo Testamento. Mas vocês vão observar aqui que ele troca esse direito por um prato de comida. Mas eu vou dizer para vocês aqui o que era basicamente esse direito que Esaú possuía. Esaú possuía o direito de ser o representante da aliança no momento onde seus pais saíssem. Abraão, Isaac, Jacó seria Esaú. Vamos colocar dessa forma, desconsiderando os textos bíblicos que falam sobre a eleição de Jacó. Vamos lá, vamos pensar em termos da responsabilidade humana, como é colocado aqui no trecho de Hebreus. Esaú, ele seria representante da aliança naquela ocasião onde ele estava. Ou seja, ele conduziria o novo povo de Deus. E Deus, ao invés de ser chamado talvez por Abraão, Isaac e Jacó, seria chamado por Abraão, Isaac e Edom, ou Abraão, Isaac e Esaú. Olha as honrarias e glória que ele troca. E mais ainda, da descendência de Esaú sairia o Cristo, sairia o Messias que era tão esperado. É muita coisa para se trocar, é muita coisa para se deixar. Você se lembra daquele texto de Isaías capítulo 43, onde diz para que o povo de Israel não viesse temer, e diz: não tema, porque eu sou contigo, eu te remi, eu te chamei. É lindo aquele texto. Deus chama a nação de Israel, Deus chama aquele povo pelo nome. Talvez o nome que Deus chamaria, ao invés de ser Jacó ou Israel, seria Esaú. Mas Esaú deixou todas essas glórias e privilégios por um prato de comida. Chega a ser um absurdo pensar nisso. Um prato de comida. Ele trocou a possibilidade de ser o ascendente de Cristo por um prato de comida. Observe a diferença de Esaú para Jacó, quando nós nos voltamos aqui para o versículo, de Esaú para Moisés, quando nós nos voltamos aqui para o verso 24 do capítulo 11. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés deixa os tesouros do Egito por causa da glória de Cristo. Esaú abandona a glória de Cristo por conta de um prato de comida. Quando o texto bíblico chama Esaú de profano, o que ele quer realmente dizer aqui é que ele não tinha qualquer consideração por aquilo que era sagrado. E é como se expressa aqui: ele não considerava aquilo que era sagrado, os privilégios da aliança, a glória da primogenitura e o seu descendente, que seria dele, Jesus. Que perda de privilégio, que perda de glória. Eu exorto a vocês para que não sejam impuros e profanos como Esaú, mas que considerem os tesouros de Cristo maior do que todas as coisas. Considerem as glórias de Cristo maior do que todas as coisas, e as promessas de Cristo maior do que todas as coisas. Esaú era imediatista.
Imagina isso, a narrativa de Gênesis é o seguinte: Esaú volta de uma caça. Esaú chega na cozinha da casa deles, e lá está Jacó cozinhando. Esaú está exaurido, ele está muito cansado, porque ele trabalhou muito caçando. E ele chega para Jacó e fala o seguinte: poxa, me prepara um prato de comida porque eu estou muito cansado. Eu estou a ponto de morrer, olha o exagero. Jacó diz para ele: beleza, eu faço isso, mas me vem o seu direito de primogenitura. Esaú basicamente diz o seguinte: o que isso me importa? Eu estou com muita fome, eu estou a ponto de morrer aqui, eu estou muito cansado. E de fato, o acordo é estabelecido entre eles. O primogênito agora é Jacó, em troca do prato de comida que Esaú comeu. Que desperdício, que troca, que abandono. Esaú só conseguiu contemplar, sabe o que? A sua fome imediata. Esaú só conseguiu observar a fome que ele tinha naquele momento. Ele não conseguiu olhar para frente e ver tudo que ele perderia. Se formos imediatistas, com prazeres transitórios e autogratificação, não seremos diferentes de Esaú. Estaremos buscando pelas mesmas coisas. Se tudo que importa para nós é o aqui e agora, não estamos preparados para enfrentar o discipulado de Jesus e segui-lo. Porque o discipulado de Jesus mira na cidade que está para vir, não a que está aqui agora, e não os prazeres de agora. Os prazeres de agora são enganosos. Ceder a eles é perder, não ganhar qualquer coisa que seja. É ganhar uma gratificação momentânea que não vale muita coisa. Na verdade, não vale de nada. Eu quero fechar com vocês fazendo um esquema de resumo aqui de aplicação. Nossa pergunta inicial, que é o título dessa mensagem, é sobre como nós vivemos sob a disciplina do Senhor. Nós descrevemos algumas coisas aqui, mas eu quero colocar de forma que possa ficar concentrada na sua mente, gravada no seu coração. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: busque viver em santidade. Permanecer firme na fé cristã não é apenas permanecer confessando, é permanecer em santidade. Esse é o tipo de permanência que Hebreus está fazendo aqui. Quando a gente abandona o compromisso com a santidade, a gente já abandonou a caminhada. Não é só confessar, não é apenas dizer que crê ou ter o nome de cristão evangélico, é perseverar com santidade. Portanto, como nos portamos diante do sofrimento que o Senhor nos traz, diante da disciplina do Senhor? Busquem a santidade como forma de permanência nos caminhos do Senhor. Segundo ponto: caminhemos com a igreja de Cristo em cuidado mútuo. Lembre da supervisão. Nós somos chamados por Deus a ter uma relação de supervisão uns com os outros. É dessa forma que nós vivenciamos a disciplina do Senhor. Caso isso não aconteça, não conseguiremos caminhar bem. Cristo salva pessoas individualmente, mas leva para a eternidade no coletivo. Cristo projeta a fé no coração de forma individual, mas faz com que caminhe firme. Faz com que caminhe com intensidade e que o caminhe na direção certa, com um grupo de pessoas que confessam a fé em Jesus Cristo e andam juntos como igreja. É dessa forma que conseguimos progredir. Terceiro ponto: extinguamos todo e qualquer mal que estiver no nosso meio. Pode ser a menor coisa que seja. Lembre-se do que o texto diz. O texto fala sobre a raiz venenosa. Não precisa ser algo muito grande. Qualquer mal que a gente faz vista grossa, e não ache que é grandes coisas, elimine isso. Não pode ficar. Isso vai prejudicar a caminhada. O texto bíblico vai dizer que isso vai contaminar a igreja. Se não for cuidado e tratado hoje, vai trazer proporções que a gente não consegue nem imaginar. Pode ser desde uma inveja, uma manifestação de orgulho, ou qualquer coisa que seja dessa forma, que a gente acha pequena. Pode ser desde a preguiça que nos faz ser ausente do serviço da igreja. Tudo isso, com o passar do tempo, se brotar, vai trazer malefício para o contexto comunitário. Deve ser extinguido na raiz. Quarto ponto: não seja imediatista como Esaú. Não esteja à procura de satisfações imediatas. Isso vai trair você, vai encher a sua barriga naquele momento. Pode ser um desejo pecaminoso. Pode ser talvez uma escolha por uma carreira que só contempla aquele momento, aquela vida, a vida que você tem aqui e agora, mas que na eternidade não vai ter nenhum fruto para a glória de Deus. E eu não estou dizendo aqui que qualquer carreira seja pecaminosa em si mesmo, mas se, por exemplo, Deus chama para você para o campo missionário, e você quer viver uma vida de ganhos financeiros que te dê segurança aqui, você está pecando contra o Senhor. Isso fere a sua vontade.
Se nós seguirmos esses passos de acordo com o texto de Hebreus, nós conseguiremos caminhar firme com Deus. Nós conseguiremos experimentar de forma firme a sua disciplina. Considere isso, apelo do seu coração, considere isso. Não afroche seu compromisso com nenhuma dessas coisas. Isso agrada a Deus, glorifica a Deus. E o fruto disso que a gente não consegue enxergar agora vai ter uma dimensão de glória inconcebível na eternidade. Gostaria de orar por você, depois desses pontos, para que Deus firme isso no nosso coração e em nossas vidas. Pai, nós bendizemos o Teu nome.